A gente está de volta no Sinal Aberto para tratar de um artigo no jornal Folha de São Paulo que argumenta que um partido militar governa hoje. Esse partido seria um grupo informal e coeso com ambições políticas, liderado por generais formados na década de 1970. Para entender melhor o que defende esse artigo, que apresenta esse artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, a gente conversa agora com o autor do texto, o autor do artigo, mestre em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e oficial da Reserva do Exército, Marcelo Pimentel Jorge de Souza. Coronel, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres para conversar comigo, Rubens Salomão, também com a Cileide Alves. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Prazer ter o senhor com a gente aqui. Primeiro, Coronel, antes da gente adentrar o assunto, enfim, gostaria que o senhor apresentasse basicamente... queria que o senhor falasse mais sobre o senhor mesmo, qual a história de formação do senhor, enfim, antes da gente entrar no tema central, quem é o Coronel Marcelo Pimentel? Bom, eu tenho 55 anos, sou da turma da Academia Militar das Agulhas Negras de 1987, Fiz todos os passos da carreira de um oficial superior, cheguei até o posto máximo da carreira, que é o posto coronel, e atualmente estou na reserva desde 2018. Iniciei minha carreira em 81, na Escola Preparatória de Cadetes, e como oficial em 88, exatamente o ano da Constituição que nos rege hoje. E eu participo do debate público, amparado pela Lei 7.524, de 86, que confere ao militar da reserva das Forças Armadas o direito à livre expressão do pensamento sobre temas de natureza política, histórica, ideológica e de interesse público, independentemente dos regulamentos disciplinares. Então, eu sou oficial da reserva que espera contribuir com as análises e aqueles que fazem as análises do cenário político, já que o governo brasileiro hoje e o militar, de forma geral, tem um papel político protagonista. Bom, e aí, para começar, gostaria que o senhor explicasse o que é esse partido militar que o senhor trata no texto, no artigo que foi publicado. Esse partido militar que governa o Brasil? Gostaria que, de forma geral, e daqui a pouco a Cileide também faz as questões, as perguntas, o senhor explicasse isso. Existe um partido militar? Essa expressão, Rubens, ela foi empregada ao longo do tempo, dos últimos anos, para tentar explicar o protagonismo político de militares, geralmente as cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, e que é tão presente, basta abrir os livros de história que nós vamos ver isto de forma muito clara. E nos últimos 30 anos, de 88 a 2018, exatamente o período que coincide com a minha carreira de oficial na ativa, nós estivemos no nosso lugar institucional, ou seja, do outro lado da muralha, que construímos juntos com a sociedade para afastar Forças Armadas da política e militares de governos, de quaisquer orientações político-ideológicas. Então, é nesse sentido que eu emprego a expressão. E como é que eu a vejo? Eu vejo como dinamizadora, ou seja, esse grupo que eu emprestei o conceito do Partido Militar, que você descreveu na minha apresentação, ele é dinamizador de dois processos muito claros na sociedade brasileira hoje. Por um lado, a politização das Forças Armadas e dos militares, de modo geral, poderíamos ampliar para aqueles integrantes dos órgãos de segurança pública, não somente as polícias militares, e, por um outro lado, um processo de militarização da política, por intermédio da ocupação de cargos políticos, no Executivo e no Legislativo, por militares em profusão, e por intermédio da política, a politização, aliás, a militarização da própria sociedade brasileira. Há vários exemplos que caracterizam esse tipo de ação. E esses dois processos são dinamizados, ou seja, vetorizados, exatamente pela ação política deste grupo, que é um grupo coeso, disciplinado, hierarquizado, com características autoritárias ou da autoridade militar empregada fora do seu lugar e do seu tempo, que é dirigido por esta geração formada na AMAN nos anos 70 e também, de alguma forma, já nos anos 80, que é a minha geração,
que instrumentaliza por várias formas os militares das Forças Armadas e a própria instituição para o atingimento de um projeto político de poder que se parece muito ao que um partido político faz. Então, nesse sentido, que eu emprego a expressão muito mais do que um conceito fechado, é uma expressão para ativar o debate e que se entenda que este governo é resultado de um projeto desta geração que vem desde meados da última década. Silene Alves. Bom dia, Coronel. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Bom, no Brasil, desde o Império, a gente sabe aí qual foi a presença muito forte dos militares na política brasileira, em especial entre a Revolução de 30 e o golpe cívico-militar, né, de 64, que durou até 85. Quando o senhor diz que as lideranças desse partido militar, elas se formam ali no final da década de 70, que é a geração do presidente Jair Bolsonaro, eu poderia entender que esse grupo que lidera o partido ainda tem um pé naquele período em que os militares estavam dentro da política e estão agora retomando esse processo que foi interrompido a partir da Constituição de 88? Silene, sim, de certa forma, nós podemos considerar que este grupo é uma espécie de herdeiro político-ideológico daquele grupo que governava o Brasil durante a ditadura. Não é? E veja, um oficial da reserva do Exército, como eu, por exemplo, se referir ao período do regime militar, dos governos militares inaugurado pelo golpe cívico-militar, como você usou a expressão, já é algo bastante excêntrico, já é algo bastante raro de encontrar, né? E sim, de certa forma, são os herdeiros políticos daquela geração. E veja que interessante e preocupante, sob a minha ótica, esses generais que hoje comandam o Exército, governam o país, né, da geração do presidente, quando eram cadetes ou jovens tenentes e capitães nos anos 70 e no início dos anos 80, ainda durante a ditadura, viam os generais, comandantes das Forças Armadas, fazendo a mesma coisa que eles fazem hoje, ou seja, comandando o Exército e governando o país. Então, a minha preocupação é que a geração atual de cadetes, de tenentes e capitães, está tendo a mesma experiência, só que desta vez não estamos sob uma ditadura, nem o poder foi tomado à força, foi conquistado nas urnas, mas é o mesmo fenômeno. Tenentes, capitães veem com naturalidade militares da reserva, mas também da ativa, o que é bastante preocupante, exercendo cargos executivos de natureza política, vinculadas, no caso, ao governo do presidente Jair Bolsonaro, né? E isso é indevido. Isso cria uma semente na mentalidade desse jovem oficial que poderá germinar ao longo da sua carreira profissional, de modo que quando eles forem daqui a 30, 20 anos, os generais dos anos 40, 50, possam reacender ou agravar, se esse fenômeno não for assustado já, né, se ele continuar produzindo poder político para militares, algo que a história já provou que é, pelo menos, indevido, né? E hoje é completamente anacrônico, tanto fora de tempo quanto fora de espaço, até internacional, porque não se vê em nenhuma democracia liberal, tanto ocidental como muitas do Oriente, este protagonismo tão amplo e tão profundo de militares no cenário político. Coronel, na entrevista coletiva, ou no pronunciamento, melhor dizendo, que fez no dia que estava celebrando os 1000 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro comentou que as pessoas diziam que tinha muito militar no governo dele, que isso não acontecia desde a ditadura, e aí ele foi dar uma explicação. Ele disse, quem chega no governo traz seus amigos, os meus amigos são os militares, né? E aí eu fiquei pensando, quer dizer, todo mundo que chega ao poder leva os partidos políticos,
né, o que ele chama de meus amigos, são os atores políticos que ajudaram a construir o projeto eleitoral que vitorioso nas urnas e que está no poder. Então, isso me lembrou, a hora que eu ouvi a fala dele, eu me lembrei do seu artigo, porque o senhor disse, olha, ele está no poder com o partido militar. Quer dizer, aí eu fiquei pensando, então, a diferença é os presidentes civis chegam ao poder com os membros dos partidos deles, e agora o presidente Bolsonaro chegou com os militares, que são os membros do partido dele. E aí eu queria que o senhor dissesse, eu acho que isso para mim me explicou seu ponto de vista, quando o senhor diz Bolsonaro não é causa, Bolsonaro é sintoma. Quer dizer, é isso, é esse partido militar, entre aspas, que vai para o poder junto com o presidente Bolsonaro? Cileide, foi perfeita a sua colocação. Veja, em primeiro lugar, nenhum desses amigos do presidente, e ninguém está deslegitimando a amizade pessoal dele com a sua geração. Mas nenhum deles está obrigado a exercer a função que exerce na política, né? Nem os da reserva, nem os da ativa estão obrigados a ocupar cargos fora das atribuições militares para as quais foram formados, para as quais a sociedade contribuiu com o dinheiro dos impostos de todos os brasileiros para a nossa formação. Nós somos formados para ocupar cargos militares. Então, é preciso deixar isso claro, porque muitas análises dão a entender que Bolsonaro está coagindo ou está obrigando essa geração, os militares de forma geral, a aderirem ao governo dele, para o qual ele foi eleito. Mas isso é um perigo. Esses militares aceitaram participar, né? E eu vou além. Eles montaram o governo do presidente Bolsonaro com os membros da instituição de Estado, Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E isso é incomparável com qualquer outra corporação, seja do funcionalismo público, instituições de governo, de Estado, seja da iniciativa privada da sociedade, né? Nenhuma outra classe social ou corporação está representada politicamente desta forma como estão as instituições de Estado, que não podem se confundir, em hipótese alguma, com governos de ocasião. Porque se é legítimo que militares participem com essa massa, né, com essa representatividade de um governo de orientação política e ideológica de direita, pode ser legítimo também que participe de um governo dessa mesma forma de orientação política e ideológica de esquerda. E isso simplesmente traz para dentro das Forças Armadas, que se caracterizam por sua coesão para bem cumprir a sua missão constitucional, uma divisão por razões indevidas, que é a política. E cada militar pode ter o seu pensamento político, conservador, progressista, mas não deve militar o seu pensamento político em organizações ou em cargos governamentais, né? Então, é preocupante, sim, e é muito claro que esta decisão ou essa responsabilidade cabe muito menos ao capitão Bolsonaro do que aos generais que comandavam o Exército e comandam, de certa forma, até hoje. E há sinais tão claros, Cileide, de que essa politização ela é capitaneada por estes generais. E aqui, veja, não vai nenhuma crítica às carreiras militares desses generais, são meus colegas, nem às suas vidas pessoais, muito pelo contrário. Foram carreiras exitosas e são vidas pessoais dignas. A crítica vai ao seu papel político, porque as ações dos generais arrastam. Esse, inclusive, é o título do artigo que eu escrevi para a Folha de São Paulo. O exemplo arrasta os coronéis, os majores, capitães, os sargentos. E isso é muito perigoso. Arrasta para onde? Para a política, comprometendo toda a obra social que foi feita nesses 30 anos de construção da muralha, que deve nos manter do outro lado, como se diz, referência ao Império Romano, né? Do outro lado do Rubicão, né? Uhum. Foram generais que atravessaram o Rubicão. Não foram chamados por políticos, como em outras oportunidades na história do Brasil. E tem o seu contexto. Desta vez, foi a ação deles. E isto é muito perigoso, Silene.
Pois o senhor fala no seu artigo, né, sobre quando o senhor vai dar os elementos para explicar como é que isso aconteceu, o senhor observa que 14 dos 16 membros do alto comando do Exército em 2016 estão no governo de Jair Bolsonaro. Né? O senhor também mostra aí uma série de outras evidências, né, da formação desse partido e da presença deles. E o senhor, no momento, o senhor diz, olha, eles chegaram ao poder e, diferentemente do que aconteceu durante vários momentos aí, após 30, até entre 30 e 64, sem nenhuma ruptura. Chegaram pelo voto. E aí a grande questão é essa. O que eu tenho percebido nas conversas que a gente tem feito aí com militares, e não só militares das Forças Armadas, mas também das polícias militares, é que está muito em voga entre eles a ideia de que eles são como qualquer outro cidadão e que eles têm direito a participar da política como qualquer outro cidadão. Eu queria que o senhor explicasse isso um pouco para o nosso ouvinte. Por que não? Quer dizer, qual que é a diferença de participação na política entre um cidadão comum e um militar, seja ele das Forças Armadas ou de instituições policiais militares? Cileide, a pergunta é pertinente. Que um civil não entenda isso é até compreensível e se deve exatamente ao fato de estarmos afastados da política desses 30 anos. Mas o militar deve entender isso. Nós não somos como quaisquer outros funcionários públicos ou profissionais liberais. Tanto não somos que, mesmo na inatividade, que pode ser uma situação de reserva ou reforma, o militar está sujeito a normas do Estatuto dos Militares, inclusive a aplicação da disciplina no caso de cometimento de transgressões disciplinares. Nenhuma outra categoria profissional tem essa característica. Um outro fator que nos diferencia é que somos a única categoria profissional do funcionalismo público ou não, que na inatividade, depois de 30, 35 anos de serviço, tem os seus vencimentos integrais, idênticos ao que tinha na atividade. Nenhuma outra categoria mais tem isto. E foi exatamente o argumento de que somos diferentes, somos integrantes de uma instituição de Estado, que o general Ramos, por exemplo, ministro-chefe da Segov, o articulador das pautas governamentais com o parlamento, mesmo na ativa, o general 4 estrelas, foi com essa base que ele negociou a aprovação da reforma da Previdência dos militares, mantendo as características de integralidade e paridade dos vencimentos, né, diferentemente de qualquer outra categoria. Então, nós somos diferentes, sim. Quando nós participamos da política, como eu já disse, e quando os generais são os protagonistas desta participação, nós estamos arrastando o pensamento político do militar. E, como eu disse, você tem razão, o militar já tem uma participação política como qualquer cidadão, mas não pode ser, como qualquer cidadão, o seu ativismo político. Tanto assim, Silene, que, por exemplo, o Estatuto dos Militares, existe um dispositivo lá, que é o que estabelece a nossa ética profissional, ao qual eu estou sujeito também na reserva, que impede, é o artigo 28, o inciso 18, diz muito claramente que o militar na reserva deve abster-se, ou seja, não deve utilizar a designação hierárquica do seu posto, general, coronel, seja o que for, quando se enquadra em algumas situações, dentre elas, quando trata publicamente de política e quando ocupa cargo civil, até na administração pública. Se você abrir aí o site do Congresso, você vai ver, por exemplo, um general, o general Peternelli, muito competente como militar, mas que se identifica como deputado general Peternelli. É o descumprimento, em tese, de uma norma disciplinar que mostra que o regulamento, que a vida do militar, mesmo na atividade, é regulada de forma que ele não se misture com política. É a norma que diz isso. Quem fez a norma foi o povo representado no parlamento. E essa norma é de 1980, ainda durante a ditadura. Se você verifica, abrir o perfil Twitter, por exemplo, da maioria dos generais na reserva que ocupam ou ocuparam cargos políticos neste governo, você vai ver lá o uso da expressão general, da designação hierárquica do posto. Quando você disse e lembrou bem que 14
generais integrantes do alto comando do Exército. De 2016, eu fiz um corte em 2016, fevereiro de 16. E desses 17, 14 ocuparam cargos políticos, inclusive o vice-presidente, né? Estava lá integrando o alto comando e é companheiro de chapa do capitão Bolsonaro, né? Isso arrasta, isso é indevido. Pode fazer isso? Pode. A lei não proíbe. Mas o que está acontecendo é algo muito além da participação política que o militar sempre teve em caráter pessoal e individual ao longo desses 30 anos, e é muito além daquilo que a instituição comandada por esses generais deve ter em relação à política. Porque nós só fazemos sentido no artigo 42, que nos determina como garantidores dos poderes constitucionais, está escrito lá, quando nós não estamos fazendo parte de governo, quando nós estamos afastados do exercício dos poderes constitucionais. Porque se nós exercemos o poder constitucional executivo, por exemplo, pela participação das cúpulas nos principais cargos, nós perdemos um pouco da legitimidade de ser os garantidores dos poderes constitucionais e até da lei e da ordem. Então, sim, ninguém está falando, eu não estou criticando a participação política do militar, muito menos as ações governamentais das Forças Armadas, que sempre houve nesses 30 anos, seja em ações subsidiárias nas questões relacionadas à infraestrutura de transporte, por exemplo, a engenharia de construção do Exército trabalhando, ou a Força Aérea Brasileira transportando órgãos para o Programa Nacional de Transplantados, né? Ou a Marinha também fazendo a vigilância costeira. Isso sempre houve ação governamental das Forças Armadas. Mas o que está acontecendo é muito além, porque estão sendo aprovadas pautas no parlamento que militarizam a sociedade de uma forma completamente indevida. Eu vou citar um caso muito simples. As escolas cívico-militares, que pretendem ser um arremedo de colégio militar, que é algo completamente diferente do que está sendo feito, elas estão se disseminando pelo país e estão servindo para duas finalidades. Primeiro, dar emprego a militares na reserva, que já têm vencimentos integrais e paritários, que se não são altos, são dignos e nos permitem viver com dignidade, e está dando emprego para cerca de 15 a 18 militares em cada escola militarizada, ao mesmo tempo ampliando a base eleitoral e militante deste grupo, que eu me expresso como partido militar, e está militarizando a sociedade desde a educação básica, desde a educação fundamental, misturando civismo com patriotismo, numa mistura que é muito estranha para tempos da educação moderna, do cidadão aberto, múltiplo e um país diverso. Então, isso é perigoso, isso acabará trazendo uma conta ou uma responsabilidade para as Forças Armadas como um todo, quando, na verdade, a ação foi das lideranças, da minha geração dos anos 80 e da geração que me formou a dos anos 70. Então, eu uso a expressão e participo do debate para se entender, para que o Brasil e meus companheiros que me escutam, né? Aí mesmo em Goiânia existe a sede de uma das tropas mais profissionais, devotadas e importantes do Exército Brasileiro, que é o Comando de Operações Especiais. Quando eu vejo o meu colega, o coronel Elcio Franco, que foi secretário executivo do Ministério da Saúde durante a gestão do general Pazuello, apresentando-se publicamente, usando os símbolos, os valorosos e dignos símbolos dos Forças Especiais e dos integrantes dos comandos do Exército, fica caracterizado uma mistura indevida e imprópria de uma função governamental individual e pessoal do coronel Elcio Franco com toda uma coletividade profissional vinculada a uma instituição de Estado. Isso é uma impropriedade, para dizer o mínimo, e, infelizmente, tem sido permitido pelos comandos. Ações desse tipo têm sido toleradas, né? Os comandos têm sido transigentes com essas demonstrações que eu dei aqui. E a maior delas, Cileide, para terminar, foi o uso, ou uma bem característica, do brado de outra tropa muito profissional do Exército, que é a Brigada Paraquedista, o brado Brasil, acima de tudo,
que passou a fazer parte de um slogan eleitoral de campanha registrado no TSE de uma chapa integrada por 2 militares e o alto comando do Exército, sob o comando do general Vilas Boas, nada fez. Ou seja, uma associação clara. E aquele sintoma que é o Bolsonaro só chegou ao poder, mesmo com a sua carreira militar problemática e com sua carreira política medíocre e problemática também, sob diversos aspectos, porque houve a associação da imagem de uma instituição de Estado, Forças Armadas, a uma candidatura militar. E isso não pode e nem deve haver em democracias liberais como a brasileira se pretende, porque desfuncionaliza a instituição de Estado e militariza o governo. Então, é nesse sentido que eu reitero que é preciso que haja consciência dos comandos das Forças Armadas de que é preciso sustar, é necessário sustar esse processo, esse fenômeno do protagonismo militar, porque senão a conta vai para esse jovem tenente, esse jovem capitão e os cadetes, e vão ter que reconstruir essa muralha que está sendo comprometida atualmente. Quando o senhor fala em militarização da sociedade, aqui em Goiás a gente entende muito bem isso, porque quem iniciou no país a militarização de escolas foi o governo de Goiás, comandado por Marconi Perillo, um líder do PSDB, que ao longo dos últimos 20 anos, ele ficou 20 anos no poder aqui, o grupo político dele, ele que construiu o primeiro colégio militar e ele que foi aumentando a ponto de um dia o capitão Jair Bolsonaro vir a Goiás e ficar encantado com a quantidade de escolas militares e depois implantar esse modelo em nível regional. Isso sempre me preocupou desde então, né, porque a gente sabia disso, que você está militarizando a sociedade civil, mas, de fato, hoje nós temos aí uma quantidade enorme de escolas militares e a maior demanda dos municípios hoje na Assembleia Legislativa e o maior desejo dos deputados estaduais é transformar mais e mais escolas civis em escolas militares. Bom, me parece que, para usar a sua expressão, o Rubicão já foi atravessado e, no caso do Império Romano, não tem como voltar do Rubicão. No nosso caso aqui, o senhor também está chamando isso de muralha. É possível voltar? No seu texto, o senhor dá um caminho, né, que é o voto, que é o melhor caminho numa sociedade democrata para resolver conflitos. O senhor fala de 3 votos que devem ser usados para que se volte para o lado de lá da muralha, que é onde os militares deveriam ficar. O senhor podia explicar para a gente qual a saída que o senhor encontra para essa anomalia político-militar que o Brasil vive hoje? Sim, Zileide. Qualquer saída é necessário partir da consciência do que está acontecendo, né? Por exemplo, me preocupa muito o emprego da expressão bolsonarismo, e hoje Bolsonaro é, digamos, uma oposição tanto à esquerda quanto à direita, né? Porque dá a entender que se afastar Bolsonaro por qualquer motivo, ou se neutralizá-lo na próxima eleição, o problema estaria resolvido. Mas o problema é fenomenológico, como ele disse, né? Desse processo que já vem de muito tempo. Você mesmo deu exemplo dessa militarização do ensino aí em Goiás e em outros estados também. Os 3 votos são muito simples. Primeiro, é o voto na proposta política em 2022, não interessa se de esquerda, de direita, na proposta política, tanto presidencial quanto em outras esferas, que demonstre ter percebido este fenômeno e que demonstre capacidade ou vontade, já que nós só vamos saber se farão alguma coisa ou não se eleitos, e pelo menos demonstre vontade de resolver este fenômeno, promovendo este afastamento por ações políticas legítimas dos militares da política e de governos. O segundo voto, ou seja, não é bem um voto, mas não deixa de ser, se for colegiado, é do sistema de fiscalização de leis e dos juízes, né? Ou seja, promotorias e juízes, tanto na esfera militar como na esfera comum, de aplicar os regulamentos ou aplicar as leis. Eu lhe falei aqui, dei um exemplo de uma lei do Estatuto dos Militares, até com o dispositivo normativo dela, que está sendo descumprida. Se os comandos não aplicam a disciplina, não exercem a ação disciplinadora, o fiscal disso tem que atuar. O Ministério Público Militar, por exemplo, estão inertes, porque também já estão por demais militarizados, em vários aspectos que não convém detalhar aqui. E o terceiro voto, muito importante, é o dos parlamentares, que são o povo representado nos parlamentos,
criando dispositivos eficazes, além dos que já têm, porque os que já têm, cabe ao voto dos juízes aplicar, né? Já há vários. Mas criar dispositivos que impeçam a ampliação dessa ocupação de espaços políticos por militares, pelo menos os da ativa. E veja, esses dispositivos, por incrível que pareça, já existem. Qualquer militar, para exercer um cargo político na ativa, precisa do seu comandante autorização, ou pelo menos um parecer ao presidente, ou a o executivo que quiser nomear, sobre aquela nomeação. Então, que parecer, por exemplo, deu o general Leal Pujol, então comandante do Exército, nos últimos anos, até março de 2020, né, nesses últimos 2 anos, em relação ao porta-voz do Exército virar porta-voz do governo, ao comandante militar do Sudeste, general Ramos, virar o secretário de governo, ao general Braga Neto, chefe do Estado-Maior do Exército, virar o chefe da Casa Civil, e ao general Pazuello, o general da ativa, comandante de uma região militar, virar ministro da Saúde, sem nem ser médico, ou não ter experiência profissional na saúde, né? Então, aplicar lei, criar dispositivos que caracterizam, ou pelo menos, já o debate sobre isso, no nível parlamentar, sério, já é um simbolismo político importante e é necessário fazer. E esse tema tem que ser, claro, parte do debate político de 2022 e de modo que os militares, em vez de debaterem política, debatam defesa. É isso que a sociedade tem que se preocupar. Como está a capacidade dos militares brasileiros, das Forças Armadas, de prover a defesa da integridade territorial, da soberania nacional e dos interesses nacionais. Como está essa capacidade de defesa? Com orçamento. Como está sendo administrado esse orçamento? Tem muito gasto em despesas de pessoal? Tem. Ingessa orçamento de investimento em defesa? Ingessa. Era disso que eu, meus colegas e os políticos interessados em defesa deveriam estar provocando a discussão na sociedade. E não sobre costumes, sobre política, sobre ideologias, sobre ação executiva nas minas de energia, no Ministério da Saúde, na ciência e tecnologia, áreas que estão ocupadas cabeça, tronco, membros, entranhas e alma pelos militares da geração 70 e 80 formadas numa mesma escola. É diferente de engenheiros, de jornalistas que ocupam um governo com essa profusão, porque são de escolas diferentes, de universos diferentes, mas nós não, nós somos de uma mesma corporação. E veja, para encerrar, quando você menciona os valores militares nas escolas cívico-militares, não há nada de errado com os valores militares, de disciplina, de um manda e outro obedece, né? da disciplina, da hierarquia, né? da camaradagem. O que está errado é que esses valores fazem sentido quando cultivados no ambiente militar, para a função militar, seja de defesa, seja subsidiária. Mas quando eles passam para a sociedade, e o exemplo das escolas é muito claro, eles dão um peso excessivo a esses aspectos, que até nos colégios militares administrados pelo Exército são acessórios. O colégio militar é bom não porque tem uma ordem unida, uma disciplina e o aluno usa farda. Ele é bom porque o professor recebe bem, porque o nível social e educacional do estudante daquele colégio é superior e muito à média do estudante do ensino público. Então, é a superficialidade das análises, até dos políticos, você deu um exemplo aí, que estão ajudando, contribuindo para radicalizar essa militarização da sociedade. E perdem todos, perdem Forças Armadas e vão se afastando cada vez mais do profissionalismo. E eu volto a insistir, Goiânia é a sede da tropa mais profissional, de uma das tropas mais profissionais do Exército. E eu temo que essa participação de tantos militares, comandos e forças especiais no governo, general Ramos, general Pazuello e vários outros, possam, de alguma forma, politizar essa tropa, o que é muito perigoso, né? Então, exatamente para preservar a função, preservar os valores e preservar o futuro das Forças Armadas e a sua função na sociedade brasileira, é que nós temos que debater este assunto sem preconceitos
sem colocar culpa generalizada nas instituições de Forças Armadas, porque é uma ação das cúpulas hierárquicas. A palavra convence, mas é o exemplo das cúpulas hierárquicas que arrasta a tropa. Excelente. Rubens. É isso, Coronel. Obrigado pelo contato aqui com a gente na Sagres. Um grande abraço ao senhor. Bom dia aí, bom trabalho. Muito obrigado pelo convite e um bom dia a todos. Bom dia, muito obrigada. Obrigado pela entrevista. Coronel Marcelo Pimentel, ele que conversou com a gente sobre o cenário político aqui no país, depois de artigo publicado em que ele fala sobre o Partido Militar, e aqui detalhou toda essa avaliação. O mestre em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e oficial da Reserva do Exército, Coronel Marcelo Pimentel Jorge de Souza. Destaque a íntegra dessa entrevista, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.